Você segue a OAB Mossoró? Boa noite, sejam bem-vindos, professor Gilson, colegão aí de Ceará, do IBET, meus companheiros da Comissão de Direito Tributário. O som tá bom? Vocês estão me escutando bem? Eu acho que sim, né? Bem-vindos, sejam bem-vindos. Vamos só aguardar o nosso convidado dessa noite entrar. Obrigada, Brena, doutora Brena. Obrigada, Adri. Nosso convidado entrou. Só curando aqui. Guardando aqui. Boa noite, doutor Glauber, nosso vice-presidente. Boa noite. Candice, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, tá me escutando bem? Tô sim. Tá ótimo. Perfeito. Só aguardar. Guardar mais um Pessoal minutinho. entrando, né? Vou botar o fone, secretário, porque eu tô escutando um pouquinho longe. Certo. Só aguardar mais um minutinho, tá bom, secretário? Você tá me ouvindo bem agora? Ah, perfeito. Perfeito. Gostaria de agradecer, secretário, sua disponibilidade, sua atenção com nossa comissão. É um grande parceiro, né? A gente tem uma honra de dizer que se tornou uma grande parceria da comissão com o secretário. Isso, a gente teve o prazer de participar de um evento lá em Mossoró no passado, né? Foi um sucesso, foi muito gratificante. Foi um sucesso mesmo. E agora estamos aqui novamente num período extremamente complicado, né, Candice? Um momento que a nossa geração não viveu, né, nem as anteriores, mas a gente vai sair dessa, se Deus quiser. Com certeza. Eu estava até, secretário, organizando a pauta, né, da nossa entrevista com a nossa vice-presidente, né, da comissão, doutora Ana Laura, e eu estava comentando justamente com ela o quão está sendo desafiador, né? Eu acho que da nossa geração, qualquer pessoa que esteja diante de um cargo de gestão nunca enfrentou algo assim tão severo, né, tão avassalador. Eu digo que a gente, quando recebi o convite da governadora, eu sabia da situação econômica do Estado, da situação financeira, dos grandes desafios que a gente teria, mas confesso que não esperava algo dessa magnitude. Né? Ninguém esperava, obviamente, mas a gente está aqui, né? Eu costumo dizer que Deus só dá o fardo que a gente pode carregar. Né? Então, calhou de estar aqui nesse momento e vamos em frente, as coisas estão num momento mais difícil, eu diria, a gente está atravessando um momento muito difícil aqui no estado, aí em Mossoró, principalmente, acho que tem muita gente de Mossoró assistindo. A situação muito crítica, né? Mas a gente, devagarinho, a gente vai conseguindo enfrentar esse momento. Infelizmente,
o número de óbitos muito alto aqui no estado, a gente já passou de 1.000 pessoas, são 1.000 famílias, né? Mas a gente tem que se manter firme no propósito e manter a serenidade. Acho que é isso que a gente está tentando fazer nesse momento. É verdade, secretário. A gente tem que continuar, né? Infelizmente, diante de tudo que a gente está passando, a gente também não pode parar. Queria agradecer a presença da secretária Fernanda, do Ceará. Você viu aí que honra, secretário? Fernanda é nossa líder lá no Confaz, competentíssima. Você foi aluna dela, você sabe, né? Ela é nossa luz lá, ela joga muita luz sobre as discussões. São discussões acaloradas, mas ela sempre com muita capacidade técnica, com muita liderança, ela nos ajuda muito. Agora, ela, como é o papel dela e o meu também, a gente às vezes entra em embates, cada um defendendo o seu estado, mas faz parte, mas sempre com muito respeito e muita admiração. Verdade, secretário. Vamos começar, né? O Instagram, ele dá um curto tempo para a gente. E, secretário, em nome da Comissão de Direito Tributário, né, da nossa presidente da OAB Mossoró, Bárbara Paloma, eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui conosco, agradecer mais uma vez a você, né, sempre tão solícito, para hoje debatermos um tema de extrema importância, né, a tributação do Rio Grande do Norte durante e pós-Covid. Seja bem-vindo, secretário, é um prazer tê-lo novamente conosco e a live é sua para falar um pouquinho sobre a situação que a gente se encontra, a situação econômica do Rio Grande do Norte, fazendo uma breve retrospectiva, secretário, você até comentou aqui, do nosso evento, em 2009, em maio, você mostrou a situação, né, econômica do Rio Grande do Norte. Né? 2019, desculpa. Você mostrou a situação econômica do Rio Grande do Norte. Quem estava presente no evento deve lembrar que eram números preocupantes. Salvo engano, o Estado tinha, na época, um déficit nos cofres públicos, me corrija se estiver errado, secretário, de 3 bilhões de reais. E lá, naquele momento, a gente já teve certeza que o Estado do Rio Grande do Norte já estava passando por uma crise financeira. E hoje, secretário, né, diante de uma crise avassaladora, diante de um vírus que paralisou a economia mundial, como se encontra o Rio Grande do Norte, secretário? E quais são as medidas que foram e estão sendo adotadas, né, com intuito de minimizar o impacto que adveio, né, do Covid, né, da pandemia do Covid 2019? Isso. Primeiro, agradecer o convite, doutora Candice. Você, a doutora Ana Laura, a doutora Bárbara Paloma, querida esposa de um colega, de Edilson, colega auditor fiscal muito querido. O cenário, Candice, ele era muito ruim. A gente sabia, eu estava dizendo aqui antes da gente iniciar, que a gente, por ser auditor fiscal, por ser servidor público de carreira, a gente conhecia o cenário de desequilíbrio financeiro do Estado, aqui no Rio Grande do Norte, e a gente se preparou para enfrentar isso. A gente vinha colocando o Estado no trilho, né? A gente tomou várias medidas ano passado, no início desse ano. No início do ano, agora, a gente enviou a PEC da Previdência, a reforma da Previdência, para a Assembleia Legislativa, inclusive está sendo apreciada agora durante a pandemia, que a gente tem um prazo até 31 de julho para fazer isso. Então, era um cenário muito desafiador que a gente estava conseguindo lidar bem com isso. Com o início da pandemia, o cenário se agravou. A gente perdeu receitas, né? Assim, a nossa principal fonte de receita é o ICMS, que ele advém diretamente da atividade econômica, e aumentamos as nossas despesas não vou te chamar de despesa, mas o investimento em saúde, ele cresceu bastante, né? Então, o cenário se agravou muito. Ano passado, a gente conseguiu cumprir as nossas obrigações, pagamos 2 daquelas 4 folhas atrasadas, né? E esse ano a gente publicamos o calendário de pagamento, que quem é servidor público do Estado há mais de 5 anos não tinha isso, mas fomos surpreendidos com a pandemia, que
manteve a nossa prioridade de pagar o servidor público, mas trouxe também essa nova prioridade desse crescimento do investimento na saúde pública, que os gastos são altíssimos. Você manter um leito de UTI diariamente custa cerca de R$ 3.000, por exemplo, e a gente incrementou em 200 leitos a rede de UTIs aqui no estado. Então, esse custo todo, parte dele com o OGE, com o Orçamento Geral do Estado, e isso acabou trazendo muita dificuldade para a gente. Mas a gente está levando, a gente conseguiu manter o salário em dia, e estamos conseguindo incrementar a nossa rede assistencial, que era o grande desafio do momento. Paralelamente a isso, Candice, a gente teve também que lidar com o impacto da pandemia no nosso setor produtivo. Então, a gente teve que tomar algumas medidas de desoneração que precisava lidar com setores que tiveram impactos muito grandes. Então, a gente precisou desonerar a energia elétrica de hotéis, que foi um setor que foi muito abalado. A gente votou favoravelmente a postergação do Simples, né, por 3 meses, lá no Concefaz, que ele direciona o voto dos secretários que são representantes dos estados no Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, a gente teve que achar o equilíbrio entre manter o mínimo de receita para a gente conseguir arcar com nossas obrigações e também reduzir um pouco a carga tributária em alguns setores para reduzir esses impactos da pandemia no setor produtivo. Perfeito, secretário. Hoje, por coincidência, a gente teve a retomada, né, um plano gradual da atividade econômica do Estado. Você pode nos falar um pouquinho, explicar essas 3 fases? Isso, Candice. Essa foi uma decisão assim, muito sensível. A gente segurou, o Estado do Rio Grande do Norte segurou essas medidas mais rígidas de isolamento social por 100 dias, né? São 100 dias de empresas praticamente com seu faturamento sufocado, perda de empregos, de postos de emprego. Em abril, a gente teve mais de 10 mil pessoas perdendo os empregos aqui no Estado. Muitos profissionais liberais que tiveram suas rendas praticamente dizimadas. Então, a gente inicia esse plano de retomada hoje, de forma gradual, de forma muito responsável, mesmo ainda estando numa situação muito difícil do ponto de vista sanitário, a gente não pode negar isso, mas com alguns indicadores que nos dão certa segurança de iniciar esse plano. A gente tem uma redução da fila de leitos críticos. A gente tinha uma fila média de 100 pessoas esperando por uma vaga em UTI, e hoje a gente já tem algo em torno de 30, 35 pessoas. Então, a gente tem um indicador, junto com a taxa de transmissibilidade, com a redução dessa taxa. São 2 indicadores que basearam a nossa decisão. A gente inicia isso hoje com poucas empresas abertas, com extensa fiscalização, mas a gente precisava iniciar esse processo, porque a gente vai precisar aprender a conviver com esse vírus, e é isso que a gente está fazendo aqui no Estado. É verdade, até que chegou a vacina... Fases, né? Você perguntou das fases. Sim. Esse plano foi apresentado pelo setor produtivo lá no dia 5 de maio. A gente passou 50 dias trabalhando nele junto com o setor produtivo, representantes do governo, eu inclusive participei, e representantes do setor produtivo, e a gente elaborou esse plano em 3 fases. Cada fase tem 2 frações de 7 dias, e nesse 7º dia a gente faz uma avaliação de se vai progredir para a fase posterior, vai se manter nessa fase ou vai retroceder à fase anterior. Isso sempre baseado em indicadores sanitários. Então, esse plano tem uma duração, uma previsão de duração de 35 dias, as 3 fases. A gente iniciou a primeira hoje, 14 dias para iniciar a segunda fase, mais 14 dias para iniciar a terceira fase e mais 7 dias para iniciar a segunda fração, que é a última fração da terceira fase. Então, a gente está fazendo isso com todo cuidado, com toda a cautela, mas era preciso a gente iniciar
essa retomada agora, para a gente até fazer uma avaliação de como vai se comportar os indicadores sanitários nesse período. É verdade. Não, e a gente tem certeza, secretário, de que tudo isso envolveu muito trabalho da parte de vocês, né, que foi uma medida tomada com muito zelo. E no tocante, secretário, a retomada, né, dessa atividade econômica, o governo, ele tem, né, o nosso Estado, ele tem alguma medida mais direcionada para essa atividade que foi enquadrada como essencial, né? A gente tem empresas que elas ficaram mais de 100 dias, como mesmo você falou, com suas atividades paralisadas. E a gente sabe que é uma triste realidade, mas muitas dessas empresas, secretário, não vão conseguir abrir suas portas. Elas estão sem fluxo de caixa, elas estão com dívidas tributárias, elas estão com dívidas trabalhistas. Então, existe algum tipo de auxílio, alguma ajuda, algum tipo de flexibilização por parte do governo, guardado ainda, porque eu ainda não vi nada sobre, né, que você possa compartilhar conosco, dar essa boa notícia aí para o contribuinte? A gente precisa separar, né? As medidas aquelas que eu falei, que a gente tomou durante a pandemia, né, foram medidas de mínimas de sobrevivência, inclusive extrapolando aqui a questão tributária, né, que é o foco da gente aqui. A gente fez, dentro das nossas possibilidades, estabeleceu linhas de crédito dentro da AGN, da Agência de Fomento aqui do Estado, para ajudar, principalmente, aquelas empresas menores a atravessar esse contexto. E a gente está elaborando há um estudo dentro da tributação, junto com a Secretaria de Desenvolvimento e também a Secretaria de Turismo, de um plano para oxigenar essa retomada. Esse é um segundo momento, a gente ainda está atravessando essa pandemia, né? A gente ainda está com as medidas de mitigação dos impactos, mas a gente tem sim estudos para esse plano de retomada. A gente tem sido muito pressionado, porque a nossa amiga Fernanda, lá, o governo do Ceará, divulgou um plano de retomada muito ousado. Né? Eu digo que Fernanda ela pilota um trem expresso, né? Um trem-bala, né? Que é um ciclo, né? Isso é um ciclo que se iniciou lá atrás. O Ceará vem com um ciclo de desenvolvimento há alguns anos e a gente iniciou esse processo há 1 ano e meio, com uma pandemia no meio. Mas a gente sim tem medidas que estão sendo estudadas, a gente vai divulgar no momento certo, está sendo elaborado e está sendo muito bem estudado. Claro que o Estado do Rio Grande do Norte, por todo aquele contexto que você falou aqui anteriormente, que a gente estava conversando, de um grave desequilíbrio fiscal e financeiro, a gente não tem muito espaço fiscal para tomar medidas tão ousadas quanto o Ceará sinalizou ali. Mas claro que a gente vai tomar, sim, algumas medidas dentro das nossas possibilidades e vamos anunciar no momento certo. Perfeito, secretário. Secretário, quanto ao decreto-lei, né, o 173, o governo federal, ele traz, né, em sua redação, que foi ou será, gostaria até que você me atualizasse, né, nos atualizasse sobre isso, seria repassado para os estados e municípios 60 bilhões de reais. Desses 60 bilhões de reais, 442 milhões iriam ser repassados para o Rio Grande do Norte. E nossa dúvida óbvio que a prioridade é a saúde, né? A gente sabe disso, o norte rio-grandense sabe disso, o brasileiro sabe disso. Mas quanto desse valor, secretário, vocês vão conseguir repassar para medidas econômicas, né? Você já consegue ter essa ideia agora, nessa fase de retorno ainda das atividades? Candice, eu tenho sido questionado sobre esse auxílio quase que em todas as entrevistas que eu faço, que eu dou, que eu concedo, e aí precisa a gente entender uma coisa, né? Eu estava até com esse quadro aqui, agora há pouco, antes de começar. Desde o início da pandemia, eu estou falando aqui de meados de março, ali, segunda quinzena de março, até hoje, né, final de junho, início de julho, a gente teve uma frustração nesse período
de receitas algo em torno de 490 milhões de reais, né, nesse período. Tá? E a gente teve de recomposição algo em torno de 245 milhões de reais. O que entrou aí? Entrou recomposição do FPE, entrou parte desse recurso da lei complementar 173, né, que entrou uma parcela até agora, a gente vai receber 4 parcelas, recebeu um em junho, vai receber um em julho, um em agosto e um em setembro. Então a gente recebeu uma parcela e a gente recebeu a recomposição do FPE. Isso deu em torno de 245 milhões de reais. As nossas perdas já se acumulam em 490 milhões. E aí é o quê? ICMS, Fundeb, os royalties, receitas de royalties, IPVA, ITCD. Então, o que a gente recebeu de reposição agora, ele só recompõe 50% das nossas perdas. Então, esses recursos são para o investimento em saúde, obviamente, e também para custeio da máquina pública, porque a máquina pública ela tem uma característica básica, que é a rigidez dos seus gastos. Né? Nesse período de pandemia, o que a gente fez para conseguir sobreviver a esse período? Primeiro, a gente fez um pacto, uma pactuação com os poderes, em abril e maio. Abril a gente reduziu 18% o repasse deles, dos duodécimos, eu estou falando dos duodécimos constitucionais. Abril nós reduzimos em 9%. Tá? A gente, infelizmente, sacrificou muito os nossos fornecedores, né? A gente há de reconhecer isso. Fizemos um enxugamento dos nossos contratos que não eram da saúde, né? A saúde, nesse momento, ao contrário, né? A gente fez várias novas contratações, como eu falei aqui, contratações de empresas para administrar leitos de UTI, compra de respiradores, compra de insumos, né? Eu me aproximei agora mais da Secretaria de Saúde, a gente criou uma força-tarefa para acompanhar essa gestão de crise, né? E como o Brasil está enfrentando uma crise nessa área de insumos. A gente hoje tem um problema seríssimo, até o Ceará, Paraíba, Pernambuco estão enfrentando o mesmo problema também, que é uma escassez de insumos para utilização em leitos de UTI. E isso faz o quê? Faz com que o preço suba vertiginosamente. A gente tem essa lei, isso desde que o capitalismo existe, a lei da oferta e da demanda. Então, um produto que reduziu demasiadamente a sua oferta e a demanda cresceu muito. Então, os custos na saúde subiram demais. Então, a gente tem enfrentado muita dificuldade no fluxo de caixa e realmente essa reposição que veio do governo federal, que é o papel do governo federal, que quem tem mecanismos de política macroeconômica, eles não taparam o nosso rombo, vamos dizer assim, mas mesmo assim a gente está conseguindo lidar com essa situação e com certeza dentro desse plano de retomada a gente vai reservar um pequeno espaço fiscal para ajudar nessa retomada do setor produtivo, do setor empresarial. Excelente, secretário. E, secretário, sobre os parcelamentos, né? Uma das 14 medidas que foram tomadas pelo governo envolve a suspensão de parcelamentos de empresas optantes pelo Simples Nacional. E aquelas empresas que não são optantes pelo Simples Nacional, né? E existe já foi visto com o CONFAZ, algum pedido junto ao CONFAZ para fazer algum tipo de parcelamento desses valores que estão em abertos agora durante a dívida, durante a pandemia, e com relação também a parcelamento, os parcelamentos que já estavam em andamento, né, de empresas que não eram optantes pelo Simples Nacional, vai haver alguma flexibilização para os contribuintes, né, que estão inadimplentes, para que eles não saiam do programa? Você pode nos atualizar um pouquinho sobre isso, secretário? Sobre contribuintes que estão inadimplentes e que gozam algum tipo de benefício, né, a gente fez uma análise
toda diferenciada para aqueles contribuintes que entraram em inadimplência nesse momento. A gente tem que separar, Sim, né? Tem que separar sim, os dois separar, aqueles, obviamente. aqueles contribuintes que já vinham com problema de inadimplência, a gente tem que tratar de uma forma. Aqueles que se tornaram inadimplentes nesse contexto da pandemia, a gente analisou de outra forma distinta. Com relação a futuros parcelamentos, essa é uma discussão que vai acontecer no âmbito do CONFAS, né? Eu vi lá na proposta da retomada do governo do Ceará que eles já sinalizam um possível parcelamento. A gente tentou, eu tentei, a Secretaria de Fazenda do Ceará também tentou, a gente tentou durante a pandemia, que a gente ainda está durante a pandemia, às vezes a gente acha que já passou, a gente quer muito que passe, mas não passou, né? A gente submeteu 2 vezes em conjunto um projeto uma proposta de convênio para aqueles parcelamentos ativos eles serem suspensos durante a pandemia, né? Porque qual é a regra que a gente aqui no Estado procurou estabelecer? Olha, aquele contribuinte que está funcionando, o fato gerador corrente, ok, ele vai precisar continuar contribuindo. Mas aquele fato gerador pretérito, que ele tem um parcelamento ativo, o entendimento nosso era que era para haver uma suspensão desses parcelamentos ativos, porque fatalmente as empresas não teriam como honrar ele teriam muita dificuldade de honrar esse pagamento durante a pandemia, mas dentro do CONFAS não foi aprovado, infelizmente é um contexto lá que é muito complicado, às vezes um Estado vota contra uma proposta de outro, porque o outro Estado não votou na proposta dele, e a gente teve tivemos essa dificuldade de aprovar essa proposta, como também outra que se trata das companhias aéreas, para a gente relaxar nesse período que eles também praticamente pararam de funcionar, aquelas medidas de acompanhamento para a fruição do benefício fiscal. Mas, infelizmente, não foi possível, e eu creio que essa discussão, dentro do processo de retomada pós-pandemia, novamente vai ser trazido à tona dentro do CONFAS essa possibilidade de um parcelamento. Porque chega até a ferir o princípio da isonomia, né, secretário? A gente vê contribuintes optantes pelo Simples com a suspensão. E os outros contribuintes que não são optantes pelo Simples não vão ter direito, né, a essa suspensão. E a gente tem que parar de enxergar apenas o pequeno empresário como o único a ser atingido com a crise, né? A gente está falando, a crise, a pandemia, ela atingiu atividades principalmente não essenciais, né? Então, grandes hotéis, restaurantes, academias, comércio, então foram prejudicados. A gente não pode também só achar que o pequeno empresário, óbvio, também foi muito prejudicado, mas a gente tem que ter esse olhar mais macro, né, da situação que a gente se encontra. Secretária, eu vou pedir licença para fazer uma pergunta de Marcos, né, um empresário aqui da cidade. Marquinhos, me corrija se eu entendi sua pergunta errado, certo? Mas ele está perguntando com relação à cobrança de juros de ICMS de mercadorias que estão há mais de 3 meses na transportadora. Então, a empresa não recebeu essa mercadoria, é isso, Marquinhos? Um lote de roupa, tá? Então, ele está questionando essa questão. E aí, como é que a gente pode, o que é que o Estado pode fazer para esse contribuinte que não recebeu a mercadoria? Mas ele não recebeu por qual motivo? Porque as transportadoras, elas estão, até pela essencialidade desse tipo de atividade, elas estão funcionando. Então, tem que ver qual é o motivo que ele não recebeu essa mercadoria. Porque a gente tem aqui no Estado, para quem está acompanhando, um imposto chamado imposto antecipado, né? Sim. Se o contribuinte não tiver credenciado, que foi uma das medidas que a gente tomou aqui dentro da pandemia, que foi credenciar de ofício, estou aí separando de novo o joio do trigo, né? Aqueles contribuintes que estavam adimplentes até o dia, se eu não me engano, 15 de março, a gente credenciou todo mundo para o ICMS antecipado. Para quê? Para ele ganhar fluxo de caixa, para ele poder pagar só no dia 25 do mês subsequente. Então, esse contribuinte
que não era inadimplente, a gente fez esse credenciamento. Então tem que ver o caso concreto, porque sinceramente, eu desconheço que uma mercadoria ficou retida numa transportadora devido a que a transportadora deu causa a isso. Então, é preciso analisar o caso concreto. Assim, um caso como esse, eu não sei precisar, realmente. Na realidade, essa loja se encontrava no shopping da cidade, então estava com suas atividades encerradas. A transportadora ela não conseguiu realizar a entrega e retornou, provavelmente, com a mercadoria, né? E então ele está tendo que pagar esses juros. Então a questão foi essa: ele, como a loja dele se encontrava no shopping da cidade, ele realmente não teve como, a transportadora não teve como entregar a mercadoria. Mas assim, Candice, o decreto é bem claro, essas lojas, elas podem ter funcionamento interno, né? Não pode receber público. Então, assim, esse é um funcionamento como se diz, um funcionamento interno, ele poderia ter recebido, eu não sei, porque um caso concreto fica difícil a gente discutir assim, mas em regra, ele não teria nenhuma proibição de receber essa mercadoria no estabelecimento dele, não. Marquinhos, me passa o caso depois, no meu privado, e a gente vai ver, né, secretário? Fica mais fácil ver analisar esse caso. Secretário, tratando um pouquinho, a gente recebeu algumas perguntas a gente recebeu pergunta de Cine Varejo, a Surne, todo mundo, os empresários assim estão com muitas dúvidas, muito apreensivos, né, do que vai acontecer. E um dos questionamentos, né, que me foi repassado é a questão, deixa eu só procurar aqui, um minutinho, secretário. De quando, acho que até uma pergunta difícil de fazer agora, né? De quando, se existe alguma expectativa, né, de atingir os índices que foram, esse empresário estava na nossa palestra, na palestra que a gente realizou. Qual a expectativa, né, de atingir os índices que foram apresentados em 2009, né, para o final de 2009? Mas índices com relação a quê? Econômico. A gente vinha numa crescente, né? A gente estava trabalhando, ano passado foi um ano, eu digo isso dentro da secretaria, nosso foco ano passado foi nessa, além, óbvio, do nosso mister, que é o combate à sonegação, o trabalho de fiscalização, mas foi, assim, a maior tarefa, a maior missão que nós, dentro da Secretaria de Tributação e da Secretaria de Desenvolvimento, foi nivelar a nossa legislação com a legislação dos demais estados, né? A gente fez isso, trabalhamos, ainda não terminamos, tem alguns setores que a gente ainda está trabalhando, setores específicos que a gente ainda não conseguiu nivelar essa legislação, mas eu posso citar aqui o PROED, né, posso citar o próprio regime especial de atacadista, a gente trouxe várias inovações para dentro do nosso regime especial de atacadista, parecido com o que os demais estados estão fazendo. A gente fez a questão do querosene de aviação. Então, tudo que estava no nosso alcance do ponto de vista tributário, né, porque a política de desenvolvimento ela tem que ser muito mais ampla do que meramente uma política tributária. Claro que a política tributária faz parte de uma política de desenvolvimento, né? Então, dentro da política tributária, a gente fez várias medidas e os índices já estavam. A gente tinha um índice de retomada de empregos na indústria, por exemplo, que era um caso bem emblemático, que a gente perdeu nos últimos 6 anos quase 50% dos postos de trabalho que a gente tinha em 2012, 2013, e a gente estava começando a retomar isso. Também tinham indicadores bem interessantes do ponto de vista desse segmento de atacados, né? O turismo começava a ter índices positivos, mas infelizmente veio esse contexto da pandemia agora, e agora é o momento de se reinventar. A gente vai precisar ter um pacote de retomada para a gente sair dessa situação o mais rápido possível. A gente tem a expectativa, a gente é otimista de que vai conseguir sair disso de forma mais rápida, mas assim, a gente precisa ser realista de que o mundo vai demorar um tempo para se recuperar desse tombo que aconteceu agora sem precedentes. É verdade. Secretário,
sobre ainda o PROED, né? Você até comentou sobre o PROED e sobre os demais regimes especiais. Houve as medidas de isolamento, né? Ela afetou a aderência das empresas aos regimes especiais? Existe alguma possibilidade de ter alguma alteração nesses regimes especiais? Alguns clientes meus que são de fora, eles ficaram muito preocupados em saber como é que iam ficar esse regime, com medo até, secretário, de dar entrada no regime e ter algum tipo de suspensão. Eu queria que você esclarecesse a gente como é que está essa situação. Vamos lá. Primeiro aqui eu queria fazer fazer um relato, né? Eu acho que é importante, tem bastante gente assistindo. A gente, dentro da tributação, a gente conseguiu se reinventar, né? A gente tem feito atendimentos, tem números com mais de 5 mil, 6 mil atendimentos de forma virtual. Eu acho que hoje dificilmente um contribuinte tem uma dificuldade de ter acesso a algum serviço da tributação, porque a gente realmente criou várias plataformas de atendimento e está conseguindo fazer os nossos processos diários acontecerem. A gente zerou fila de processos de ITCD, zeramos filas de processo de PVA, daquela isenção para portadores de deficiência física, de taxistas. E os processos de análise de regimes especiais, PROED, etc., eles estão sendo realizados normalmente. Claro que algumas visitas aos estabelecimentos, elas têm acontecido com um ritmo menor do que acontecia anteriormente por causa desse contexto atual, mas a gente está fazendo essas visitas. Então, todos os processos de análise de concessão de benefícios, eles estão sendo feitos normalmente. A gente não tem a intenção de alterar, de rever esses benefícios nesse momento. Pelo contrário, a gente está trabalhando em outras concessões, dentro principalmente desse segmento de atacadista. A gente tem análise, por exemplo, que a gente está trabalhando em cima de atacadistas de peças de motocicletas, outros tipos de análise, que a gente pensa em expandir sempre na expansão dentro de... A gente tem sido muito responsável, Candice. A gente tem o dever de zelar pelo erário público, né, mas também olhando para o desenvolvimento. Esse tem sido o nosso desafio desde que assumimos a Secretaria de Tributação. A gente, sim, abriu, acho que o governo do Estado, até isso foi uma questão que surpreendeu alguns representantes. Já recebi relatos desse tipo, surpreendeu alguns representantes do setor produtivo, né, que o governo, mesmo sendo um governo com viés de esquerda, um governo progressista, a gente abriu o governo para o setor produtivo, a gente dialoga, a gente toma medidas que beneficiam o setor, visando a geração de emprego. Aqui não é demagogia. A nossa finalidade, o nosso objetivo maior é gerar mais empregos para a população aqui do Estado. Gerar mais emprego, você gera mais renda. Quando você gera mais renda, você gera mais arrecadação de ICMS. Você tem mais pessoas consumindo, isso vai gerar mais imposto para o Estado e você vai conseguir arrecadar mais. Então, assim, não temos nenhum projeto de encerrar algum tipo de benefício, só aqueles que, de fato, não estão sendo usados, não está trazendo nenhum tipo de benefício nem para o setor produtivo, nem para a população do Estado. Isso é um processo natural, mas, nesse momento, a nossa política vai se manter nessa de tentar desenvolver o Estado o máximo possível. Perfeito, secretário. Uma pergunta aqui na nossa live, que hoje, né, houve uma medida hoje por parte do Estado que realmente impactou alguns setores, que foi a questão da revogação do crédito presumido, né, para as empresas que vendem aos órgãos públicos. E a pessoa que está perguntando, ele diz, não seria nesse momento uma penalidade ao próprio governo do RN, uma vez que seria repassado esse custo ao próprio governo? Olha, a gente tem tomado várias medidas, como eu digo. A gente precisa encontrar o equilíbrio, né? Como é que eu posso dizer? Uma faca de dois gumes. A gente não pode escorregar nem para um lado nem para o outro. Uma medida como essa, a gente toma, a finalidade é, primeiro, proteger a arrecadação do Estado, e também a gente visa
manter os investimentos aqui no Estado. Então, essa finalidade dessa medida claramente é essa, proteger a nossa arrecadação, né, mas também privilegiando as vendas para as empresas aqui do Estado. Perfeito, secretário. Uma das perguntas era sobre a questão da virtualização, né, que fica bem claro realmente Gente, para quem não sabe, a Secretaria do Estado do Rio Grande do Norte, a 7RN, ela tem um boletim de atualizações, não é isso, secretário? E lá está exposto todas as 14 medidas que foram tomadas por parte do governo federal, do governo estadual do Rio Grande do Norte, desculpa. Então, quem tiver alguma dúvida depois da nossa live, vai no site da 7RN, um site muito explicativo, até parabenizar, secretário. Vai no site do 7RN e para se atualizar um pouquinho sobre as 14 medidas, né? Ver se aquela medida está lhe atingindo, está lhe beneficiando. Isso é muito importante. E uma das perguntas era a questão da virtualização, se a Secretaria de Tributação ela já estava preparada para estar online, 100% virtual, e você já nos respondeu que sim, não é isso, secretário? Hoje essa talvez que eu disse, desculpa interrompê-la, tenha sido, de todo o lado ruim dessa pandemia, né, as perdas de vidas, o impacto econômico brutal, empresas quebrando, pessoas perdendo emprego, mas também se você puder ver algo de positivo no que está acontecendo, eu, pessoalmente, eu vejo essa modernização do serviço público, né? Lá na Secretaria de Tributação, a gente conseguiu virtualizar quase que 90% dos nossos procedimentos. A gente tem, mais ou menos 15 dias, eu fiz uma reunião virtual que nunca tinha acontecido nem presencial com todos os auditores, né, com mais de 300 auditores. A gente consegue hoje mensurar a produtividade desses auditores, a gente consegue mensurar processos que estão se arrastando há muito tempo. Então, o lado positivo da pandemia aí não é só para a tributação, para a Secretaria de Tributação, acho que para a humanidade mesmo. Sim. Foi uma quebra de paradigma de que você não precisa estar presencialmente para desenvolver certos tipos de tarefas. Então, isso não é só no serviço público, no privado também a gente tem visto, a gente tem feito reuniões, a gente tem conversado muito, como eu disse, com o setor empresarial. Ontem a gente fez uma videoconferência com uma grande empresa, uma multinacional, na verdade, e cada um na sua casa, e eles dizendo, olha, a gente não, a empresa, e é global, isso é global, há um direcionamento para que não volte mais a desenvolver as atividades de escritório em ambiente físico, você poder fazer isso de casa. Então, sim, isso foi, a gente avançou, acho que talvez há 5, 10 anos, em 3 meses. Então, talvez esse tenha sido o único lado positivo dessa pandemia que trouxe tanta desgraça, né, para a população do mundo todo. É verdade, secretário. E veio para ficar, né? Eu acho que o mundo se transformou realmente, infelizmente, por meio da pandemia, né? Houve uma aceleração do mundo virtual em nossas vidas, mas eu acho que veio para ficar. Eu acho que é uma mudança que atingiu praticamente todos os setores, né? Secretário, estão perguntando aqui na nossa live se vai ter refis em 2021. Difícil perguntar. Isso é culpa de Fernanda, viu? Isso é culpa de Fernanda. Ela levou o carão de todo mundo lá no Confaz, anunciou esse refis. A gente vai estudar. Eu acho que refis, eu não sou fã de refis todo ano, né? Eu acho que isso é uma cultura aqui do Brasil de privilegiar. Às vezes você tem bons pagadores, pessoas que cumprem com as suas obrigações tributárias, vamos trazer para o campo tributário, dentro do prazo, direitinho, e você às vezes faz um refis, cria a cultura do refis, faz refis todo ano, que beneficia aqueles contribuintes que criam o hábito de não cumprir com suas obrigações. Mas eu acho que você precisa, sim, de tempos em tempos, com tempo, aí não é todo ano, né, você fazer um refis desse para dar oportunidade
daquele contribuinte que, eventualmente, não é o devedor quanto mais, não é aquele devedor, aquele contribuinte que tem o hábito de ser inadimplente, mas aquele contribuinte que passou por um momento de dificuldade e ele se regularizar. Então, eu acho que, naturalmente, em algum momento, a gente vai fazer um refis, ainda não sei precisar o momento, mas não sou um fã de fazer refis um atrás do outro, não. Então, a gente nem fez até agora. No governo passado, acho que foram feitos 2 ou 3 refis, e a gente tem essa cautela de fazer um refis, sim, vultuoso, mas não criar o hábito de ficar fazendo refis o tempo todo, né? Sobre o assunto anterior, que eu disse, eu acho que trazendo aqui para a discussão tributária, essa revolução que a gente está vivendo, ela vai, eu acho que vai antecipar a discussão da reforma tributária, né? É um tema Sim, ia tocar nesse assunto com você. é um tema que a gente precisa enfrentar, o país precisa enfrentar. A gente tem discussões muito avançadas lá dentro do Concefaz. Fernanda, ela junto com o Décio, que é o secretário de Pernambuco, o nosso presidente Rafael do Piauí, eles estão encabeçando uma comissão que, dentro do Concefaz, a gente tem proposta para isso, e é importante que o país enfrente essa questão. A gente, no Brasil, tem muita dificuldade de enfrentar os temas mais polêmicos. A reforma tributária ela é muito ampla, né? Porque as pessoas falam, passou a Previdência, agora a tributária vai passar também. A tributária ela é muito mais ampla, né? A tributária, para começo de conversa, ela tem três interessados, né? Os entes, a União, os estados e os municípios, muitas vezes com interesses conflitantes. Tem o setor produtivo, que é o ator principal dessa história também, que clama por uma redução de carga tributária, que aí é uma discussão muito ampla, que eu acho que nem vai dar para a gente fazer aqui, mas clama principalmente por burocratização também, né, secretário? Isso aí, uma simplificação, né? Os nossos tributos são muito... a gente admite que há uma complexidade muito grande, que isso acaba gerando, principalmente do ICMS. O ICMS gera um contencioso absurdo, que isso vira custo Brasil, custo para empresas, que a gente precisa enfrentar. Então, essa questão dessa pandemia, essa novas formas de consumo, que acentuou muito, a gente tem empresas de marketplace faturando como nunca, né? As pessoas consumindo de casa, né? Então, isso precisa ser enfrentado o quanto antes, e a reforma tributária, eu acho que a gente tem boas perspectivas de enfrentar ela ainda esse ano. Pelo menos iniciar o processo. Eu acredito também, secretário, pelo menos esse processo se inicia esse ano. E continuando sobre a reforma tributária, né, o nosso secretário de Tesouro Nacional, Mansueto, né, Mansueto Almeida, ele recentemente, né, declarou que o governo, agora em agosto, no máximo até agosto, ele vai lançar, né, vai apresentar uma reforma tributária, e o principal objetivo dessa reforma seria a mudança, né, a tributação para o destino, não seria mais na origem, né, essa alteração. E isso beneficiaria estados que seriam mais consumidores do que produtores. Como é que você vê essa reforma que será apresentada pelo governo, e se teria algum benefício para o estado do Rio Grande do Norte, secretário? Com certeza. Se a gente olhar assim, a reforma tributária ela precisa ser mais ampla, né? A gente precisa migrar. A reforma tributária ideal do Brasil era que migrasse a nossa base tributária hoje, que é quase toda no consumo, migrasse para patrimônio e renda, né? Mas do ponto de vista do imposto de consumo, para os estados aqui do Nordeste, esse é o nosso sonho de consumo, que houvesse essa migração para o destino, né? Infelizmente, aqui no estado, principalmente, a gente é um estado que consome muito mais do que produz, né? Então, você migrar essa tributação para o destino, para a gente, seria muito benéfica. Eu acho que é uma tendência. Agora, com certeza, vai haver um período de transição por causa da força dos estados do Sul e Sudeste, principalmente. Eles vão exigir que haja essa transição do modelo hoje, que é origem e destino, para o modelo de destino puro.
Verdade, secretário. Uma das perguntas também que foram nos repassadas é sobre precatório. E a dúvida seria o Estado possui algum tipo de projeto, né, que vislumbra a possibilidade de utilizar o precatório para pagar uma dívida fiscal? Tem um projeto de lei na Assembleia Legislativa para Sim, compensação de precatórios com dívida ativa, né? Isso aí, a gente avalia que não tem nenhum problema, a gente avalia positivamente. Nos preocupa uma hipótese de compensação de precatórios com dívidas correntes. Aí a gente claramente vai trazer um dano muito grande para o erário. Então, a gente é contra isso. Mas, do ponto de vista, eu pessoalmente, se for bem controlado, se for uma questão que o Estado consiga lidar bem com isso, eu não me oponho a esse projeto, não. Inclusive, tem um projeto na Assembleia, como eu disse, e deve tramitar ainda esse ano, e ser aprovado ainda esse ano. Perfeito, secretário. Nós já estamos com 50 minutos na nossa live, né? Infelizmente passa rápido. Infelizmente o Instagram ele só dá o tempo máximo de 1 hora. E eu gostaria, secretário, que você nos trouxesse algo ainda que não foi dito, que você veio com a ideia de nos repassar, que você ficasse à vontade para nos atualizar aí, nos dar uma informação aí boa aí para o contribuinte do Rio Grande do Norte que ainda não foi dada. Eu acho, Candido, que o momento ele é mais amplo, né? Assim, hoje é um dia muito simbólico. A gente que está na gestão pública nesse momento aqui do Estado, a gente não pode deixar passar esse dia de hoje. Hoje a gente está iniciando esse processo de retomada. A gente precisa, eu estou vendo aqui tem mais de 70 pessoas nos assistindo agora. A gente precisa conscientizar as pessoas. O secretário está cortando. Tá cortando um pouquinho. Tá. Deixa eu ver se é a internet aqui. Não, tudo bem. Eu acho que agora vai ficar melhor. Tá? É um momento, como eu estava dizendo, um momento de retomada, um momento de muita responsabilidade. A gente não saiu dessa pandemia ainda, a gente ainda está inserido nela. Vamos precisar, infelizmente, aprender a conviver com esse vírus enquanto não houver uma vacina. Então, assim, fica aqui o meu apelo para as pessoas. Sim, então estamos iniciando esse processo. É importante para a economia do Estado. Essa dicotomia de vida e economia, eu não entro nessa discussão. Eu acho que não existe economia sem vida e não existe vida sem economia. Não existe saúde de uma pessoa se ela não tiver emprego, se ela não tiver renda para colocar alimentação em casa para a sua família, e também não existe economia sem vida. Sem as pessoas saudáveis para trabalhar, não existe economia. Então, eu faço aqui, acho que o momento é de responsabilidade, o momento é de esperança também. Uma sinalização como essa dá uma esperança de que as coisas vão começar a ter um grau mínimo de normalidade. Não é uma normalidade, mas a gente precisa voltar gradativamente. Então, fica aqui o meu apelo para que as pessoas, os empresários que estão nos assistindo, os cidadãos que estão nos assistindo, que sim, comecem a desempenhar suas atividades de acordo com o cronograma que foi estabelecido pelo governo. Aí em Mossoró foi parecido o decreto com o nosso, foi no mesmo sentido, aqui em Natal também. Então é importante que todo o Estado, as pessoas comecem a voltar a desempenhar suas atividades empresariais, mas que tenham responsabilidade, cumpram os protocolos sanitários, orientem seus colaboradores, para que a gente consiga, daqui para frente, só andar para frente, né? A gente vá abrindo aos poucos e não seja obrigado a dar nenhum passo atrás, que seria uma tragédia para a economia do Estado e para a vida das pessoas também. Candice, ficar aqui meu agradecimento. Espero que eu tenha trazido informações, tenha enriquecido aqui, trazido informações para o público que nos assistiu. É um prazer muito grande. Uma pena não ser presencial, como foi ano passado lá em Mossoró, mas nesses novos tempos é muito bacana participar de um momento como esse. Meu muito obrigado a você, obrigado à doutora Ana Laura,
E obrigado também à doutora Bárbara, e um abraço a todos que nos assistiram. Nós que agradecemos, secretário, eu falo em nome da OAB Mossoró. Estão me escutando? Tá ok Oi? o áudio? Estão me escutando o áudio? Tá ok, tá ok. Eu falo em nome da OAB Mossoró, nós que agradecemos. Como eu disse a você no início da nossa live, você é sempre muito parceiro, muito solícito aos pedidos da nossa comissão. Muitíssimo obrigada por essa live, né? Não queria estar aí do seu lado nesse momento tão difícil, então lhe parabenizo, né, por esse excelente trabalho que você vem fazendo diante da Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte, e gostaria de agradecer a todos os contribuintes que estão nos assistindo, e venho a reforçar o apelo do nosso secretário, né? Vamos adotar as medidas que estão sendo repassadas, que essas medidas foram totalmente pensadas para a gente conseguir voltar ao mínimo da normalidade. Obrigada, secretário. Boa noite a todos. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite.